Você já teve a sensação de estar travada? Não por falta de opções, mas talvez por opções demais. Aquele medo constante de escolher errado. Ou de tomar uma decisão que você pode se arrepender depois. Ou, meu Deus, de estragar a própria vida com um passo em falso. Esse medo paralisa. Mas até pior, ele cansa. Mas existe um segredo escondido exatamente nos seus erros. Mas vejam só quem está de volta. Quanto tempo, hein? Olá, me chamo Sol Cortegiano e esse é o podcast que eu gosto de chamar de Sinceramente, o nosso momento de reflexão semanal e o meu diário de pensamentos. Eu tava com muita saudade de falar isso. Existe um problema com o roteiro perfeito. Desde cedo a gente aprende que existe um roteiro certo pra gente seguir. A vida como ela é. Passo a passo. Só que esse roteiro, ele tem um problema. Ele cria uma identidade que é completamente frágil. Porque quando você se baseia e constrói a sua identidade em eu acerto sempre, sou essa pessoa que faz tudo perfeito, de repente você não sabe mais quem você é. Quem que você é? Pra onde é que você foi? O que aconteceu? E isso faz com que qualquer decisão, qualquer uma, seja bem perigosa. Perigosa até demais. E se você tiver esquecido, assim como eu esqueci várias vezes na minha vida, que isso te prende. Aqui entra uma ideia importante pra gente pensar. O que a gente pode chamar de efeito do desvio? O desvio é aquele momento que a sua vida sai do plano, que a rota recalcula. Quando você escolheu algo, mas depois percebeu que não era bem aquilo. A tendência é ver isso como falha. Mas e se foi exatamente o contrário, hein? Hein? E se o desvio não for um erro, mas uma espécie de bug necessário? É um bug necessário no sistema do perfeccionismo. E aí? Porque o perfeccionismo cria uma ilusão de controle. É uma ilusão de controle. E o desvio quebra essa ilusão. E aí que algo real começa. As experiências não planejadas são um presente. Nenhum roteiro perfeito consegue prever a experiência inesperada. Aquele curso que parecia muito nada a ver. Aquela conversa aleatória que mudou completamente a sua forma de pensar. Esses momentos, eles não cabem no plano lógico. Mas são exatamente esses que vão expandir quem você é. Porque ele te expõe a coisas que você nunca escolheria. Muito menos escolheria se você estivesse tentando acertar o tempo todo. E a pulguinha, que quando você chega num lugar, de repente já está em outro, você vai pulando. E aquela mínima experiência que parecia tão insignificante, agora mudou a sua vida completamente. E mais importante, mudou você. Quando você segue um caminho totalmente previsível, você desenvolve habilidades previsíveis. Mas quando você se permite errar, testar, experimentar ou mesmo mudar de direção, você constrói algo muito raro. Adaptabilidade, resiliência, criatividade e capacidade de lidar com a incerteza e com o desconhecido. Essas são habilidades que realmente moldam uma vida única. E elas não vêm do controle, elas vêm do caos. A maioria das pessoas olha pra trás e tenta apagar os erros ou tenta se consolar dizendo que não se arrepende de nada, que não mudaria nada. Mas aí é só quando já funcionou, né? Nossa, eu não mudaria nada porque senão eu não estaria aqui onde eu queria. Mas antes disso parece que os erros são aquela sujeira embaixo do tapete. Então varre pra debaixo. Mas são justamente esses momentos que tornam a história interessante. Também como num filme, um roteiro de filme que vai ter ápices e vales e... Como é o nome daquilo? Aquelas física. Vales e cristas. Isso. Quem disse que eu não levei nada da escola? Mas são as escolhas erradas, os caminhos abandonados. Os planos que deram errado, isso tudo vira matéria-prima. Não só pra contar uma boa história, mas pra construir uma identidade real. Porque afinal de contas, você não se encontra seguindo um roteiro passo a passo. Cada um é diferente. Você se encontra reagindo ao que acontece fora desse roteiro. E outra coisa, os desvios não são distração, não. A gente costuma achar que os desvios são perda de tempo. Nossa, como eu tô atrasada. Esses side quests, falei chique, não são inúteis na sua vida. Eles têm um propósito. Eles são exatamente o que te prepara para o que realmente importa. Eles te moldam de certa forma, de tal maneira, que você vai criando essas habilidades que você nunca achou que iria precisar. Mas foi naqueles momentos que você não entendeu o que estava acontecendo, que você errou, entre aspas. Foi ali que houve um preparo, que algo nasceu. O seu chamado, ele não vai aparecer pronto pra você. Não vai ser literalmente alguém que vai te dizer, opa, tudo bom? Esse é o seu propósito de vida. Isso é o que você vai fazer. E não só de carreira, eu quero dizer no seu dia a dia, quem você vai ser, a sua identidade real, ela não vai ser dita por alguém. Ela vai se formando aos poucos, a partir das suas vivências, experiências, crenças. Quão profundamente você está disposto a se investigar e se criticar e se entender. Muito também com base no que você não planejou. Ou no que você fez mesmo assim, sem saber direito. Então talvez a pergunta não seja, e se eu escolher errado? Meu Deus, eu escolhi errado. Mas sim, se eu precisar escolher errado para poder entender o que é certo sobre mim. Se perder não é o oposto de se encontrar, é o caminho. Gente, eu espero que tenha feito sentido como sempre. Eu tô de volta, tô muito feliz de estar de volta, mas é complicado. Eu
quero sempre desistir da minha carreira, dos meus projetos. Não porque eles não são importantes ou porque eu não valorizo eles, mas porque é difícil se manter consistente com algo que você tem que manter na fé. Então, eu espero que vocês estejam felizes de me ver de novo. E nesse caso, o meu desvio foi parar de fazer o podcast durante um mês para poder me entender melhor. E eu sinto realmente que isso mudou muito a minha autoconfiança. E não só isso, mas a forma com que eu abordo os meus temas. E eu acho que isso foi exatamente o que eu precisava. Enfim, compartilha com seus amigos se você quiser, com quem você acha que pode ser interessante ouvir esse episódio. E eu te vejo na semana que vem, quinta-feira, com mais um episódio de Sinceramente. Um beijo.